mas uma escolaridade maior é considerado um fator de proteção para o cérebro. Escolaridade é sinônimo de usar mais. Sim. Então, se no dia a dia a gente lê mais, se a gente até procura memorizar de fato algumas coisas, isso tudo é muito bom. Por outro lado, dependendo da atividade que a gente faz, chega um ponto, todo mundo tem a sua rotina de atividade, que a gente até precisa, porque novidade mais todo dia a gente não aguenta. Mas com o passar do tempo com a rotina, aquilo lá o teu cérebro já está acostumado, aí já não estimula tanto o teu cérebro. Então a ideia de aprendizados diferentes... Um curso de línguas? Curso de idiomas, aprender instrumento musical... Então, não fazer as coisas sempre do mesmo modo. Doutor, aquela coisa que eu ouvi, funciona, por exemplo, não voltar para minha casa, não só dica de policial, né? Mas usar um caminho diferente. É útil. Claro, você não vai fazer toda vez isso também, né? Porque a questão, ao mesmo tempo, que a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida, em termos de descanso, trabalho, lazer. Ninguém tem esse equilíbrio ideal. Então, dependendo, muitas pessoas já têm naturalmente na sua atividade profissional um estímulo cerebral constante muito bom. Talvez é o seu caso até, porque você conversa com... Cada dia é o entrevistado. Muitas pessoas, muitos assuntos diferentes. Então aparecem, né, termos de várias áreas, então isso tudo é bom. Quanto mais diversificado você tem as tuas informações, isso tudo é ótimo. Então, às vezes, você já tem uma sobrecarga suficiente para a tua mente, também você não vai ficar fazendo muito mais coisa extra, especificamente para a tua mente, porque também a atividade física ajuda, e até a atividade social, no sentido das pessoas que interagem mais, que não são tão isoladas, isso é bom para você também. Olha que bom. Né? Porque a tua vida é muito interativa, isso é ótimo. Então, isso ajuda o cérebro a desenvolver mais conexões entre os neurônios. Então, um dia para aparecer a doença, se você tiver tendência, o estrago vai ter que ser maior para aparecer os sintomas. Que você tem o que a gente chama de reserva cognitiva maior. Então, realmente, usar o cérebro e essa coisa de, às vezes, você fazer um trajeto diferente, né? Mas, por outro lado, às vezes você já está tão cansado quando sai, que aí você vai meio no automático, já vai no automático caminho mesmo. Que você não presta atenção. O exercício físico ajuda, porque você então. precisa descansar a mente também. O exercício físico ajuda demais. Até para a terceira idade, principalmente para a terceira idade, isso, né, doutor? Até e principalmente, para todas as idades, mas para a terceira idade tem comprovação que grupos de idosos fisicamente ativos, eles até cresce um pouquinho uma das áreas do cérebro que tem a ver com a memória, que é o hipocampo, e que é uma das áreas que mais atrofia, que mais encolhe na doença de Alzheimer. Agora, doutor, interessante isso. O tempo corre e, infelizmente, a gente não conversou metade da metade tinha conversado. Com certeza, Mas, assim, fui diagnosticado com Alzheimer. Hoje em dia, medicamento? Isso, é uma boa pergunta. Então, a ideia é tentar diagnosticar o quanto mais no início. Então, se vem alguns desses sinais de alerta que a pessoa está mudando, procure uma avaliação médica. Os médicos que mais lidam com isso é o geriatra, o neurologista, eventualmente o psiquiatra, clínicos gerais deveriam se preparar ao máximo para isso, porque o número de idosos aumentando, o número de casos dessa doença aumenta. Você diagnostica pela consulta, informações do familiar, informações do próprio paciente, testes de avaliação cognitiva, que às vezes você precisa fazer até uma testagem bem aprofundada, aí uma avaliação neuropsicológica interessante. O neuropsicólogo, um psicólogo bem preparado nessa área, ele ajuda a fazer essa avaliação. Aí você diagnostica a demência. Aí você faz os exames complementares de sangue, de imagem do cérebro, não tanto para comprovar que é Alzheimer, mas para ver se não há outras causas de demência e ver se realmente o Alzheimer é o mais provável. Feito o diagnóstico, aí você tem medicamentos e tem toda uma orientação. Quanto mais a própria pessoa ou a família souber sobre a doença, para saber o que pode esperar. O próprio paciente saber é um pouco complicado. Imagina você saber uma doença que ainda não tem cura, que
que ao longo de alguns anos é esperado. Mas isso é passado para o paciente ou primeiro para o familiar? É uma excelente pergunta. Isso é um pouco polêmico, mas o ideal é que a gente caminha para isso. Cada vez as pessoas mais informadas. No meu caso, eu preferia eu ser informado. Isso. E é um direito. E no fundo é melhor, né? A gente também tem que trabalhar o nosso psicológico, casos e casos. A dureza da realidade, né? Às vezes você fica sabendo que tem um câncer, é melhor você saber ou não. E vai se tratar. Cada pessoa é de um jeito, né? Eu sempre pensei que se eu tiver, e sempre fui assim, né? Alguma coisa que eu tenha, e eu quero saber para eu me informar e até para ajudar. Doutora, o que eu posso fazer para eu melhorar? Como, né? É isso aí. Mas ainda a gente vive, né, nesses países mais de influência latina, mais emotivos, né? Às vezes essa coisa mais super protetora, não vou falar para o meu familiar, porque aí ele vai se desestruturar emocionalmente. Mas aos poucos as pessoas vão tendo mais informação. Claro que às vezes a gente ainda tem os idosos de hoje, brasileiros, uma grande parte quase não teve estudo. Às vezes não vai nem mudar muito você falar se é ou não é, mas muitos outros, eles compreendem. O ideal é você poder falar. E se você fazendo um diagnóstico no início, a pessoa está praticamente normal, ela tem noção de tudo, só que aqueles lapsos já estão frequentes, atrapalha no dia a dia, já para as coisas mais complexas, gerenciar finanças, né, cartão de banco, esse tipo de coisa, para ela se organizar e aí às vezes ver qual é o familiar que vai dar um apoio maior. É isso que eu já ia na sequência. Hoje em dia se fala muito em geriatria e gerontologia nessa questão do idoso. Às vezes dá para ser feito um documento com o médico ou até no cartório, a pessoa colocar o que ela gostaria em caso dela ficar sem condição de ela decidir, como que ela quer que faça numa situação, por exemplo, se ela tiver com uma doença em fase avançada, como o Alzheimer pode caminhar para isso, quase um estado vegetativo, acamada. O que ela quer que faça? Se não conseguir alimentar, vai colocar aquela sonda para alimentar ou não? Se tiver um agravamento muito grande, levar para o hospital ou não? Colocar um tubo desse para respirar ou não? Porque também a gente sabe que às vezes tem doenças que chegam numa fase terminal que você tem que também atuar para que haja o que a gente fala, se é que você dizer uma boa morte, uma morte digna. Um maior conforto, né? Claro, e aí você não vai fazer mais medidas heróicas para prolongar uma vida que, no sentido, isso não é eutanásia, só você... você não vai prolongar uma vida com medidas heróicas, uma vida que já não tem mais volta. Ana Cláudia Quintana, eu gosto muito da Ana Cláudia. Perfeito. Eu já assisti palestra com a Ana, a conheci. Bem nesse rumo do que ela fala. Então, às vezes até isso, quanto mais no início, todo esse tipo de orientação para o portador, para a família, e à medida que vai progredindo, né, na verdade é uma equipe multiprofissional importante, né? Não só o médico, o enfermeiro, principalmente nas fases mais avançadas, o fisioterapeuta, o educador físico, muitas vezes um terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo ou psicólogo tanto para psicoterapia ou às vezes para atividades de reabilitação cognitiva ou de estimulação cognitiva para você manter ainda o que é possível. Então tem muitas coisas que não são só os remédios. Os remédios podem retardar a evolução, mas não curam. Mais cedo ou mais tarde essa doença vai progredir. E cuidar da saúde como um todo ajuda muito para a doença ir mais devagar. Doutor, foi a primeira de umas outras tantas que nós vamos ter aqui. Foi um prazer. Eu agradeço o senhor. E quando eu falei da Ana Cláudia Quintana, eu estive com ela em 2021, nós estamos agora em 2019, eu estive com ela. Ela tem um livro, eu acho lindo. Quem tem medo da morte, eu acredito que é isso, quem tem medo da morte, ou quem tem medo de morrer, uma coisa assim. Ela tem eu já comprei os dois. Muito bom, ela trata essa questão essa questão da morte com o peso que a morte tem, mas com uma leveza. É justamente essa, de se conversar sobre, porque é o que a gente, no fim... É um assunto que a gente tem que falar mais naturalmente. Tem que falar mais, as pessoas tem muito medo de falar da morte. É um tabu ainda. E aí, olha, se algum dia acontecer comigo, já avisei em casa, olha, pode doar meus olhos, meu sei quê, pode... Eu converso, a morte, ela é um assunto que talvez deveria ser um pouco mais presente, porque
para quando acontecer, você não ser pego, você pega de surpresa. Né? A gente deveria viver cada dia como se fosse o primeiro e como se fosse o último. As pessoas têm medo de falar sobre isso, né? A Ana Cláudia, ela fala isso com muita clareza. Conversei com o Dr. Ricardo Vaz, geriatra. Doutor, obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço. Eu agradeço. Muito bom. Também. Viu? Eu não sei nada, mas o bom, ó, minha memória, meu querido, ó, pelo menos a gente é bom para receber as pautas aqui mais uma vez. Paulo, obrigado, pessoal da ONG Euriel. Obrigado e aí, bom trabalho para vocês e que mais pautas como essas, mais ações como essas possam ser feitas. Para você que está em casa, gente, brigadão. Amanhã, terça-feira, é um novo dia. Se Deus quiser, vamos estar aqui firmes e fortes, tá? Um beijo para vocês e até amanhã. Muito bom. Viu, doutor? Na vida, há momento para tudo. O momento que estamos vivendo agora chegou de repente e pede pausa e play. Uma pausa na agenda cheia e play no tempo com a família. Pausa no estresse do dia a dia e play na diversão. Pausa no abraço, no contato físico, mas play no amor, pois não é preciso tocar para amar. O momento está propício para pensar e refletir a vida. Por isso é hora de dar pausa na discussão, nas brigas e dar play na união. Pausa no eu sei e play no vamos aprender.